Salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Geografia da População com o professor José Neto. Eu sou fã, viu? E hoje nós vamos falar sobre crise do trabalho e as novas formas de mobilidade territorial. Então nós vamos tratar aqui sobre como que se dá a relação entre capital e trabalho, como é que o trabalho funciona enquanto mercadoria, tá? Tudo baseado lá no texto do Jean-Paul de Galdemar, tá? Que eu passei para vocês. E a gente espera, que vocês tenham ao final dessa aula uma compreensão sobre como que as relações de trabalho no sistema capitalista é que produzem toda essa mobilidade aí, inclusive as migrações internacionais, as migrações internas, enfim. Então, vamos lá. Primeiro, algumas evocações, tá? Quando a gente fala de mobilidade, nós primeiro temos que entender que o trabalho, tal qual outras mercadorias do sistema de produção, ele é também uma mercadoria, tá? E por que ele é uma mercadoria? Para que a gente entenda isso, nós temos que entender três elementos que são fundamentais. Primeiro, o valor de uso, o valor de troca e a presença no mercado, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque esses são conceitos muito complexos da teoria marxista, digamos assim. Então eu vou falar aqui, a grosso modo, o valor de uso é aquele valor da mercadoria que está relacionado ao uso, né? Então digamos que eu tenho aqui esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido aqui, ele tem para mim um valor de uso. Por quê? Apesar de eu ter comprado, ele serve para mim enquanto uso. Mas ao mesmo tempo que ele tem um valor de uso, ele também tem um valor de troca. Por quê? Em certo momento da minha vida eu posso dizer, olha, eu não estou mais precisando deste fone. Então ele vai ter, a partir desse momento, um valor também de troca. Então quase tudo na vida que tem um valor de uso também tem um valor de troca e vice-versa. A relação valor de uso e valor de troca é fundamental para entender, inclusive, como se dá as flutuações de preço dos produtos, como é que se dá o valor diferente de preço, tá, gente, para complexificar ainda mais a conversa, tá? Então quando a gente fala de valor, eu estou falando da quantidade de trabalho que tem aplicada aqui para a produção deste fone. A quantidade de trabalho aplicada para a produção deste fone equivale então a um valor, tá? Esse valor do trabalho então é o valor de troca que está contido nessa mercadoria, ok? Então quando eu for vender, eu vou pensar então no valor trabalho que está contido nela, tá? Quem produz este fone, geralmente produz a partir da possibilidade de comercializar este fone no mercado, não é verdade? Então, esse produtor, esse empresário, essa grande empresa, uma empresa chamada AKG, ela então faz isso pensando em obter o valor de troca deste produto, que a AKG não vai usar 10, 20, 30 mil, não sei quantos fones a AKG produz. Então ela não vai usar tudo isso, então ela produz para fins de troca. Outra questão a se considerar é a presença no mercado. Tá? A presença no mercado ela vai incidir sobre várias questões relacionadas à mercadoria. Uma mercadoria que não está no sistema de troca, ela não consegue vender. Pois bem, por enquanto nós estamos tratando de mercadoria, objetos. Mas o trabalho enquanto mercadoria, como é que ele funciona? Vamos entender um pouco disso quando a gente fala então sobre força de trabalho. Primeiramente nós temos que entender que a mercadoria que o homem possui é a força de trabalho. Esse é o conceito mais básico.
força de trabalho? A mercadoria que um homem possui. Tá? Essa mercadoria corresponde à atividade desta pessoa. Tá? Esta atividade ela pode ser braçal, intelectual, né? Atividade ostensiva, pode ser um policial, pode ser um segurança, pode ser qualquer trabalho onde só a presença daquele indivíduo ali, né? Por exemplo, um vigia de guarita, só a presença dele e algumas atividades básicas que ele realiza ali já são suficientes. Então, segundo Marx, trata-se do conjunto de faculdades psíquicas, físicas, intelectuais que existe no corpo, né, de um homem, na sua personalidade, de um homem e de uma mulher, né, na sua personalidade viva, e que ele tende a pôr em movimento para produzir coisas úteis. Tá? Quando se fala em produção, a gente não está só falando na produção de um produto, novamente o fone aqui, né? Como esse fone, mas também de um serviço, né? Como por exemplo esta moça que está aí nesse telefone, digamos que ela estaria prestando um serviço. E o serviço é interessante porque ele expressa na melhor forma o que é o trabalho. Ele não é, às vezes, visto materialmente, mas ele existe. Por que você paga por um serviço que às vezes não é visto, você não pode pegar, né? Você não pode apalpar, tá? Mas o serviço existe, tá? Então, por que ele existe? Porque foi empregado um tempo de trabalho. É o que a gente vai ver aqui. Então, o valor da força de trabalho, o que determina o valor da força de trabalho? Esse valor é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção. Mas a transformação do dinheiro em capital exige que o possuidor do dinheiro encontre no mercado o trabalhador livre. Tá? Então ele precisa encontrar no mercado o trabalhador livre. Mas o que é este trabalhador livre? Quando a gente fala em liberdade, a gente pensa numa liberdade total, né? Mas será que de fato nós temos uma liberdade total? Não. A nossa liberdade dentro de um sistema você pode fazer tudo aquilo que o sistema permite você fazer, tá? Essa é a liberdade. E às vezes o trabalhador ele tem a concepção de que ele é livre, ele faz o que ele quiser. Mas na realidade essa liberdade é apenas relativa. Então, esta liberdade se relaciona a quê? Tá? Ao fato de que o trabalhador deve ser uma pessoa disposta a vender a sua força de trabalho. Primeiro, alguém está disposto a vender a sua força de trabalho. E onde no mundo as pessoas não estão dispostas a vender a sua força de trabalho? Difícil é a situação, né? Onde não exista alguém disposto. Então, esse é o primeiro princípio da liberdade dentro de um sistema. Uma liberdade, digamos, aprisionada, né? E B, não deve ter qualquer outra mercadoria para vender. Tá? Se ele não tem qualquer outra mercadoria para vender, a não ser a sua força de trabalho, ele então está sujeito às determinações do sistema, tá? Ou seja, em outras palavras, não tem para onde correr, meu filho. Então, essa liberdade é relativa, né? Porque ela lhe coloca sobre duas opções. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Piada velha. A liberdade de trabalho encontra-se totalmente definida nesta dupla determinação. O trabalho dispõe livremente da sua força de trabalho, mas tem absoluta necessidade de a vender. Né? Então, o trabalhador ele dispõe livremente da sua força de trabalho, mas tem absoluta necessidade de a vender.
ele, como possuidor da única coisa que ele tem, que é a sua força de trabalho, ele precisa vender para poder sobreviver. A liberdade do trabalho é então a liberdade de se deixar sujeitar ao capital, tornar a mercadoria cujo consumo criará o valor, tá? E aí a gente tem uma pessoa, né, que muitos o consideram como um empreendedor, muitos veem a situação como necessária e até romantizam, né? Mas uma pessoa, por exemplo, que trabalha em um serviço de entrega tipo iFood, iFome, né? Mas ele não é dono do iFome e nem empregado do iFome, empregado formal. E ele está numa bicicleta do Itaú, que não é dele também, é do Itaú. Então ele paga um serviço para o Itaú, ele paga um serviço para o iFome para poder ter, né, a sua atividade, para poder desenvolver a sua atividade. E ele não é assegurado por nenhum desses empregadores, digamos assim. Ele não é funcionário nem do iFome, do iFood, nem do Itaú, né? Ele é um autônomo. Se ele estiver atravessando essa rua e um carro bater nele, ninguém vai ser por ele, tá? Então, esses serviços de aplicativos hoje, incluindo Uber e outros serviços em que, entre aspas, você é apenas um elemento da engrenagem, isso é falso, porque na verdade você está vendendo a sua força de trabalho, tá? E talvez um dos fenômenos mais devastadores da nossa época relacionado ao subemprego, tá? Mobilidade e liberdade. A relação entre a mobilidade e a liberdade possui dois aspectos. No seu aspecto positivo, a liberdade conduz à possibilidade do trabalhador escolher o seu trabalho. Nossa, eu posso escolher o que eu vou fazer, tá? Mas no aspecto negativo, conduz às exigências do capital e ao seu poder de despedir em qualquer altura o trabalhador. Isso você pode escolher o que você vai fazer, mas eu também posso desempregá-lo a qualquer momento. E não apenas desempregar, eu posso escolher as condições em que você vai exercer o seu trabalho, a sua atividade, tá? Em ambos os casos, a força de trabalho deve ser móvel, isto é, capaz de manter os locais preparados pelo capital, quer sido escolhidos, quer impostos. Então, esse trabalho móvel, ele é fundamental para o sistema capitalista, porque ele pode mobilizar a qualquer tempo as pessoas para realizar as suas atividades, tá? Perceba então que quando vai chegar uma grande empresa, como uma loja da Havan, como o Mix Mateus, né? Quem é de Altamira lembra quando chegou o Mix Mateus aqui, que foi aquela onda, né? Olha, o Mix Mateus está empregando e tal, e muita gente envolvida, muita gente, né, na porta da loja tentando uma oportunidade de emprego, porque sempre que essas empresas chegam, elas precisam de força de trabalho, e essa força de trabalho ela tem que estar ali, entre aspas, livre, né, disponível para a realização da atividade. Bom, mobilidade e as condições de existência do capitalismo. A mobilidade da força de trabalho conduz imediatamente às condições de existência do capitalismo, que são produção das forças de trabalho, é um momento de aquisição da mobilidade pelo trabalhador. Então, há três momentos aqui, tá? Produção das forças de trabalho, eu relacionei aqui, tá, gente? É a pessoa que sai, por exemplo, do campo. Por que ela sai do campo? Ela sai do campo por conta de um desemprego que é chamado de desemprego estrutural. Muita gente relaciona desemprego estrutural à tecnologia, mas não é bem assim. O desemprego estrutural é aquele que não é decorrente apenas de uma mudança momentânea, tá?
do processo de produção, né? O desemprego estrutural é aquele emprego que... Então, o desemprego estrutural é aquele em que a população perde e não volta mais. Não volta mais por quê? Porque não há condições para que ele volte. O desemprego no campo causado pela introdução da máquina é um exemplo. As pessoas que saíram do campo por conta desse tipo de desemprego saíram por conta da substituição da base, né, da produtividade daquele determinado ramo. Por exemplo, da cana-de-açúcar, né, da soja, enfim. Mas a cana-de-açúcar é um exemplo bem emblemático, porque por um tempo necessitou de muitos trabalhadores. E com o aperfeiçoamento das máquinas, esses trabalhadores foram então cada vez mais reduzindo, tá? Pois bem, então ele não volta mais. Se ele não volta mais para o campo, ele não vai estar mais ligado à terra, ele ganha a liberdade. Mais uma vez, aquela liberdade entre aspas, né? Ele está livre, agora está liberto do campo, né? Agora ele pode fazer o que ele quiser. Estou livre, mas não está, porque ele apenas agora vai ser uma força de trabalho disponível para o capital. Por exemplo, nas últimas aulas nós falamos sobre os candangos. Os candangos são pessoas que vieram do Nordeste para trabalhar em Brasília, para a construção de Brasília. Então, gente, muitas dessas pessoas eram trabalhadores do campo nordestino. Por conta das crises e também por conta da introdução de novos processos produtivos, eles não eram mais necessários para o trabalho no campo, tá? E muitos passaram então a exercer outras atividades. Na última aula, vocês lembram daquela entrevista, tá? Do trabalhador baiano em São Paulo, e aí chamaram o paulista para entrevistar junto com ele, né? E o paulista, com aquela voz meio estranha, dizia que isso não era bom ele estar ali, porque é melhor ele estar onde ele veio trabalhar na lavoura. Aí o cara respondeu o seguinte: eu não sou trabalhador da lavoura. Ou seja, no local de origem dele, ele já tinha saído do campo e já estava realizando trabalhos urbanos, digamos assim. Ele falou que ele era armador. Só que ainda assim, aquela região dele não conseguiu absorver a força de trabalho, né, dele, e ele teve então que migrar. Então, olha só como ele passou desse primeiro momento para o momento B, tá? E agora nós vamos ver que ele passou também para o momento C. Olha só, circulação da força de trabalho é aquela em que o trabalhador, à mercê do capital de suas crises, se desloca de uma esfera de atividade para outra em busca de melhores salários. Então, aquele mesmo trabalhador baiano que nós vimos lá no nosso último vídeo, tão lembrado, ele então saiu da sua... Primeiro ele se deslocou do campo, das atividades do campo, para outras atividades, né, relacionadas às atividades urbanas. Ele era um montador, alguém da construção civil, tá? Então ele passou do ponto A ao ponto B. Quando ele chegou no ponto B, ele passou a ser força de trabalho disponível, ainda assim não foi absorvido. Ele teve então que circular. Ele saiu da Bahia para São Paulo. O que é que ele está fazendo ali? Ele está em São Paulo, na década de 70, com a sua família debaixo do viaduto, ainda como força de trabalho excedente, porque ele não tem emprego, esperando alguma motivação do próprio capitalismo, da própria indústria da construção civil, por exemplo, para que ele saia daquela situação, tá? Bom, a parte do texto, que é o texto do Galdemar, que eu passei para vocês, ela vai até aqui. E a partir daqui a gente vai falar de outras coisas que vão, então, apenas dar maior visibilidade à nossa temática. Vamos lá. Bom, e vamos falar de algumas correspondências contemporâneas, tá? Sobre as migrações internacionais.
O mundo hoje tem cerca de 272 milhões de imigrantes internacionais, segundo estimativas do Relatório de Imigração Global 2020, divulgado pela Organização Internacional para Migrações, OIM. 2/3 dessas pessoas são considerados migrantes de mão de obra. O que são esses migrantes de mão de obra? São pessoas que migram para trabalhar, tá? Não migram por condições muito mais ligadas à guerra, se bem que muita gente migra por essas condições relacionadas à guerra e tal, a conflitos políticos, a religiosos, enfim. Mas a maior parte das pessoas que migram no mundo, elas são migrantes que estão buscando trabalhar para poder sobreviver, porque as condições do seu país sequer permitem a sobrevivência da sua família. Então eles buscam melhores condições, tá? Ou minimamente uma condição digna, onde se possa trabalhar, estudar, né? Pagar a escola para os filhos e fora outras formas de subsistência, ok? E se a gente olhar, tá, gente? Esse mapa aqui, este é um mapa que tem uma projeção diferente de que a gente está acostumado, né, a ver no mapa mundi, que é o seguinte: o centro aqui é a Europa, tá? E aqui nós temos a Europa e a Ásia, tá bom, gente? A China, então, vai estar aqui, ó. A China e o Sudeste Asiático, tá? Isso aqui é os Estados Unidos e América do Norte. Então nós temos aqui México, né, Estados Unidos e Canadá. Aqui nós temos a América do Sul, tá? Aqui logo abaixo, quem está na posição que a gente mais está acostumado a ver é a África, no centro do mapa, né? E mais aqui ao nordeste nós temos a Austrália, a Oceania. Então esse mapa ele é como se ele visse um mundo pelo prisma europeu, né? Pela centralidade europeia, tá? É um mapa azimutal, dito que é essa a projeção. Pois bem, vamos então falar sobre as intensidades das migrações. Aqui nós temos as migrações entre as regiões, né? As interregionais. Essas são as que nos interessam. Aonde é que essas relações estão mais fortes? Olha, da América Latina para a América do Norte, mas principalmente, tá, gente? Da América Central e do México para a América do Norte, tá? Aqui é que essa migração é mais forte. Mas nós temos também migrações fortes do Sudeste Asiático para a América do Norte também. Olha aqui a intensidade como é grande, tá? E percebam que aqui nós temos a Europa, né? Onde estão os principais países da Europa e várias setas, ou seja, a Europa também é um ponto central, tá? Do processo migratório, ok? Então, a Europa e a América do Norte, Estados Unidos e Canadá, tá? E aqui também nós temos migrações internas, tá? Muito fortes, ok? Da Rússia para a Ásia Central, por exemplo, tá? Bom, o que isso explica? Basicamente, nós temos no mundo a migração de áreas mais pobres, né, para áreas menos pobres. Isso, então, equivale a dizer que o processo migratório ele se dá muito mais de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, como Estados Unidos e o continente europeu, né, digamos assim. Mas principalmente ali, né, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Portugal, tá? Itália
e aí segue para os países do leste europeu, tá? Enfim. Isso então traz consequências, né? Tanto para os países que saem, mas principalmente locais onde os migrantes chegam. Que as pessoas, os habitantes locais que vivem ali naquela nação, muitos deles não recebem bem esses imigrantes, né? Gerando um sentimento que nós chamamos de xenofobia, tá? E vamos falar um pouco mais disso posteriormente. Então guardem essas informações das migrações internacionais, tá? E aí a gente entra na questão do dilema europeu. Aqui eu coloquei assim, o dilema europeu, necessidade de migrantes versus xenofobia. A Europa está envelhecendo mais rápido do que qualquer outra região. Então olha aqui, gente. Lembram da nossa aula sobre pirâmide etária? Sim ou não? Onde nós falamos sobre a base estreita, né? O topo também estreito. O que essas coisas significam, hein? Vamos ter que lembrar, tá? Quando a gente fala da base estreita, quer dizer que nós temos cada vez menos número de jovens. E quando a gente está falando dos países europeus que já passaram pela transição demográfica, olha os assuntos anteriores voltando aí, né? Passaram pela transição demográfica, nós estamos falando que o índice de fecundidade nesses países é muito baixo, ou seja, número de filhos por mulher. Se o número de filhos por mulher é baixo, tá? Qual a consequência disso para o futuro? A população ativa, né? Ela vai ser também menor do que o esperado. Menor do que o esperado não, né? Ela tende a ser menor, tá? Se ela tende a ser menor, então vai faltar o quê? Vai faltar gente para trabalhar. A cada ano nós vamos ter menos adultos aptos a trabalhar. Qual a consequência disso? Tá? Para o sistema capitalista é problemático, para o próprio sistema capitalista. Por quê? Porque lembram que nós discutimos que o capitalismo ele precisa de uma população excedente. Para quê? Para baixar salário e garantir a sua expansão. Se eu não tenho pessoas nascendo, né, no país de forma natural, eu preciso de quê? De imigrantes, eu preciso de pessoas de fora. Tá? O sistema capitalista precisa, para baixar os salários e equilibrar a vida do sistema, né, do sistema de exploração. Ok? Então, gente, alguns países estão fazendo o quê? Eles estão produzindo um estímulo à natalidade. Tá? Eu lembro que quando a gente discutiu isso, alguém no fórum disse, poxa, mas né, agora, antes dizia que tinha que fazer o controle, mas esse controle de natalidade não era para o país dele não, era para os outros. Era o que eles queriam para os países pobres, para dizer que a pobreza era resultado do crescimento populacional. Tá? Para a Europa, isso já vinha acontecendo há muito tempo. E agora eles fazem estímulos. Que estímulos são esses? Olha, em países como Itália, Rússia, França e Suécia, o governo já elabora medidas para incentivar a natalidade. Mas a tarefa é difícil, porque um país que passa pela transição, as pessoas, elas é que decidem se eles vão ter filhos ou não. Né? Porque ele já tem as condições médico-hospitalares boas, ele já tem um nível de educação e de acesso ao conhecimento muito bom, tá? Então eles decidem ter entre 1 e 2 filhos, tá? Então a média está em 1,8, 1,9, difícil chegar a 2 filhos, tá, gente? Êxitos são observados em países escandinavos, êxitos para fazer com que o pessoal tenha filho, né? A Suécia, por exemplo, tem taxa de natalidade de 1,9 filho por mulher, segundo o Banco Mundial. Isso para eles é um êxito, tá? Porque já estava abaixo disso. Agora,
o que eles estão fazendo? Tá? O que eles estão fazendo? Estão proibindo as pessoas de comprar, né, camisinha, a pílula do dia seguinte, a pílula de métodos anticonceptivos? Não. Eles perceberam então que melhorando as condições socioeconômicas para criar filhos, as pessoas podem decidir ter mais filhos, né? Então, olha só a ideia, como é ao contrário do que muita gente imagina. Tá? Na Suécia, a taxa de empregabilidade de mulheres e mães no país está entre as mais altas da União Europeia. Ou seja, nós vamos estimular as mulheres a terem mais empregos. Por quê? Porque o principal medo das mulheres, quando têm filhos, é não conseguirem trabalhar ou serem demitidas dos seus empregos. Aí o Estado entra em ação e diz, olha, nós não vamos permitir que as mulheres sejam demitidas, nós vamos garantir que as mulheres tenham seus empregos. E aí o que acontece? As mulheres então sentem-se mais à vontade para ter filhos. Além disso, as famílias recebem uma mesada equivalente a R$600 na cotação anual e que vai aumentando conforme a idade da criança. Tá? Isso aqui é a base. Algumas cidades que estão vendo a sua população praticamente desaparecer com o tempo, e eu não estou brincando, se você pesquisar você vai ver, já tem cidade estimulando o equivalente a R$45 mil, né, em torno de R$45 mil, para que as pessoas tenham filho, por filho. Já pensou? Faz um filho que eu te dou 45 mil. O cara disse, eu não quero não. Por quê? Porque eu vou gastar muito mais do que isso tendo um filho. Tá? Então, para a gente ter a ideia, né, de como é até mais difícil para um país que passa pela transição, você voltar a estimular as pessoas a terem filhos. Tá? Então, a xenofobia entre os europeus ela é muito forte. Isso se dá pelo retorno ao populismo. E o que é o populismo? O populismo, a grosso modo, tá, gente? Que há muitos estudos sobre o populismo. Grosso modo, ser populista é você fazer aquilo, né, que o povo quer, aquilo que o povo gosta, tá? Mesmo que aquilo for mal, não seja bom para o povo. Ser populista é você se entregar aos anseios do povo, mas reproduzindo a sua própria ignorância. Tá? Por exemplo, o povo que é anti-vacina, tá? Parte deles me elegeu, eu sou um candidato, então eu vou ser também anti-vacina, mesmo que isso seja contrário a tudo que a ciência diz e mesmo que isso seja contrário à minha própria população. Mas para agradar os meus eleitores, eu vou ser um anti-vacina. Então, mesmo esses líderes sabendo, porque eles sabem, não são idiotas, sabendo que você restringir imigrantes no seu país, você vai gerar problemas de várias ordens, de várias naturezas, inclusive faltando trabalhadores, você então é a favor do controle de imigrantes. Nós temos aqui essa foto de um grupo dizendo Stop Immigration, Start Repatriation, ou seja, para as migrações, inicie a repatriação, ou seja, tire as pessoas de fora daqui, a gente não quer elas aqui. Em seu editorial, o jornal progressista Libération diz que a Europa enfrenta um verdadeiro incêndio. Por quê? Porque esses grupos eles afloraram muito na Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil. Tá? E os governantes, para evitar não serem reeleitos, ou se tornarem populares, acabam comprando as ideias desses grupos. Tá? O que é um risco para a humanidade como um todo. Um verdadeiro arco de populismo está sendo formado na Itália, da Itália à Suécia, passando pela Áustria, Hungria, Alemanha e outros países do leste asiático. Tá? E falando um pouco aqui sobre as migrações em Belo Monte, e aqui rapidamente, porque a gente já falou bastante sobre o Brasil, já falou bastante sobre essas migrações para a Amazônia, sobre esses correntes migratórias, tá? Mas Belo Monte foi um grande evento, e como todo grande evento,
ele atrai população, tá? Gente, imaginem construir uma hidrelétrica desse tamanho, tá? Apenas em 2013 foram contratados mais de 45 mil trabalhadores. Imagine para toda a obra, para tudo que foi feito, né, fora desse complexo aqui, para todos os canais, para as obras na cidade também. Então uma quantidade muito grande de trabalhadores foi contratada. E para que esses trabalhadores de fato, né, tivessem sido contratados, era necessário que eles fossem mão de obra livre e disponível. A questão é que toda essa mão de obra, gente, não tinha na região, mas eles sabiam onde tinha, né? Em especial no Nordeste brasileiro, tá? Então eu cheguei a fazer este mapinha aqui, que mostra de onde veio cada grupo, tá? Para trabalhar na usina hidrelétrica de Belo Monte. Os executivos praticamente não vieram, olha aqui, da região norte, alguns poucos executivos, na cidade de origem, olha aqui. Aqui são as intensidades, tá? Então muitos vieram aqui de São Paulo, né? Tem também gente de Minas Gerais aqui, tá? São os principais centros. Os trabalhadores de escritório, muitos do Pará, alguns do Nordeste, mas também uma quantidade alta de pessoas aqui do Centro-Oeste, de Minas Gerais e de São Paulo. Agora vamos às obras. Olha aqui onde estão as intensidades maiores. Olha. Nordeste brasileiro. Por quê? Porque é mais perto? Não. Porque é mais fácil de deslocamento? Não. É porque é onde há maior excedente populacional, gente. Olha a nossa teoria aqui se confirmando. O excedente populacional foi gerado por conta de pessoas que estão na condição de desempregados ou subempregados. Então, eles, por não terem opção de trabalho remunerado nos seus locais de origem, eles se põem a migrar, né? E a se afastar das mulheres, dos filhos, da mãe, do pai, do tio, do seu local de origem, né? Para ir para um local totalmente estranho. Tá? E eu lembro que quando eu ia ao banco, era uma fila imensa. Eu, puxa, essa fila para receber, será? E eu entrava, quando eu olhava, era para depositar. Para depositar o dinheiro para a família que estava onde? Em outro estado do Brasil. E grande parte dessas pessoas vieram daqui, ó, do Maranhão. É tanto que quase desenha aqui o estado do Maranhão. Tá? Quantidade de cidades que serviram a obra da usina de Belo Monte, tá? E olha aqui mais um elemento que comprova as nossas teorias de estudo. A partir de 2011, quando começou a obra, olha a quantidade de trabalhadores que foi empregado, né? Em azul. Mas, gente, ao quase o mesmo passo, vê que aqui sobe uma barriguinha. Essa barriguinha aqui, ela vai cair logo depois. Ó. Por quê? Porque nós temos a situação de emprego por conta da demanda do projeto e logo imediatamente essa quantidade ela é novamente depositada, né, a partir dos desligamentos. Ela se torna então uma massa desempregada ou subempregada. Parte volta para o seu local de origem, mas parte não volta, fica na cidade. Como a cidade também não tem condições de absorver essa mão de obra, gera excedente populacional. E aí desemprego, subemprego, marginalidade. Né? O tráfico consegue então recrutar mais pessoas, né? O comércio de drogas se intensifica e os conflitos entre grupos rivais se tornam muito grandes, né? Porque a droga se torna um mercado competitivo, onde antes não existia um mercado muito grande, que era em Altamira, e o resultado disso é a violência e as mortes. Tá? Então, em 2017, 2016, 2015, Altamira
sempre esteve no topo entre as cidades mais violentas do país. Por conta do quê? Por conta desses conflitos relacionados ao tráfico de drogas, tá? Em geral, que se dá pelo excesso de população, né? Pela população excedente gerada em função desse processo exploratório, né? Que é esse sistema. Bom, e na sequência vocês vão ver um vídeo sobre o Hotel Calango, tá? Quem lembra, foi em 2010, 2011, e foi um hotel, entre aspas, improvisado quando os trabalhadores chegaram em Altamira por conta dos trabalhos da usina hidrelétrica de Belo Monte. Muitas pessoas vieram espontaneamente, como essas, né? Ou seja, buscando oportunidades que aparecessem. Então, assistam aí, uma entrevista, né? E depois vocês façam os comentários de vocês no fórum, tá, gente? Então a gente fica agora por aqui e acompanhem essa aula e acompanhem os textos e depois escrevam lá o seu comentário, tá bom, galera? Um abraço e até a próxima aula. Vejam aqui o Hotel Calango, tá bom? Até mais, tchau. Tá. Nós estamos agora bem próximo à rodoviária, que fica aqui à minha esquerda. Até se quiseres filmar um pouquinho aqui a rodoviária, bem perto aqui, cerca de 20 metros. E neste momento nós estamos no Hotel Calango. Não, nós não estamos na frente do hotel, nós estamos no hotel. Aqui é o guarda-roupa improvisado que a gente consegue observar dos moradores do hotel. São pessoas que vieram do Brasil inteiro na promessa de conseguir emprego aqui em Altamira, na hidrelétrica da Belo Monte, mas acabam não conseguindo. Com estas lonas aqui, é com que eles se cobrem nos dias de chuva, ou ainda eles acabam correndo para a rodoviária quando chove muito forte. Nós vamos conversar agora com uma cidadã do estado, não aqui do Pará, no intuito realmente de conseguir emprego, mas pelo jeito ainda não. Oi, qual é o seu nome? Eva. Senhora Eva, a senhora está há quanto tempo aqui em Altamira? Vai fazer 4 meses. Eu cheguei em abril, aqui. 4 meses vai fazer ainda. E há quanto tempo a senhora está em busca de emprego? Já esses 4 meses? Com certeza. Vieste de onde? Presidente Dutra, Maranhão. E a senhora veio para cá porque ouviu falar da hidrelétrica, que haveria emprego suficiente? Passou na televisão. E a gente que fica pra lá doido atrás de emprego vem mesmo, né? Vê passar na televisão uma barragem, tal lugar assim, a barragem para de aí o tanto de emprego que tem, né? Aí a gente fica doido pra vir, doido pra arrumar dinheiro, né? E o que disse na televisão? Não, só disse que tava arrumando, tinha essa barragem aqui, ia pegar não sei quantas pessoas aí, né? Aí a gente veio pra cá. A senhora juntou o dinheiro e conseguiu vir, a senhora e o seu marido? Foi. Eu juntei o dinheiro e vim. O dinheiro que eu saí de lá foi R$600 de lá. Há 4 meses. E desde então tem se virado como? Aqui é ajuda, a gente pede as pessoas ajudam assim, um e outro, é assim. Porque trabalhar mesmo eu não tô trabalhando. E ele foi quem arrumou o serviço, mas ainda vai pegar o dinheiro dele ainda, né? Não pegou ainda. Bom, eu vou fazer a volta aqui para continuar conversando com a senhora. O Aurélio que está filmando aqui, vou passar para o lado de cá para mostrar um pouco, se a senhora me permite, aqui como a senhora se vira com as suas coisas. Aqui embaixo, a senhora pode nos mostrar o que a senhora guarda aqui embaixo? O que é a bota? Aí é a bota do serviço. Isso é leite? É, leite ninho. A senhora tem criança aqui ou é para vocês? Aqui comida. Aí é alimento. Alimento aí. Nós ganhamos. E alguma coisa que pode ficar fora? É roupa, isso aqui é roupa que é um depósito. Aqui é um depósito que eu já tô ajeitando já para quando eu ir vender minhas coisas já ter. Tem um depósito e uma garrafa térmica aqui dentro, nova zerada, aqui dentro. E não precisa nada de geladeira? Não. Até que de precisar de geladeira a gente precisa, só que não tem, né? Não tem, de precisar a gente precisa. Aqui, não tem. Aqui a gente consegue já ver da bolacha, acaba ficando algum bicho, alguma coisa dentro, porque não tem direito aonde guardar. Garrafinha de água, água potável, onde vocês conseguem? Essa água aqui é dali da rodoviária. Do bebedouro? É, do bebedouro. E o pessoal ainda é reclamando ainda. Essa água aí pra gente. E para dormir, como é que a senhora consegue dormir na rede? Como eu e meu marido aqui dentro.
aqui nessa rede aqui. Quando não era no plástico que eu dormia, mas agora eu tô dormindo na rede junto com ele. Apesar de aqui em Altamira ainda ser quente, 40 graus à tarde, à noite fica uma temperatura um pouco mais amena. Fica bom pra gente dormir. E se cobre com o quê? Um lençol aqui, ó. Isso é um lençol? Pode mostrar pra gente? Os dois se cobrem com a mesma coisa. Tem o outro aqui, ó. O outro lençol aqui, ó. É 2. E pra lavar roupa? Pra lavar roupa todo domingo nós vamos pro Rio Xingu. Sai daqui de pé, vai bater lá no Rio Xingu. Aí passa o dia quase todo pra lá. Na parte da tarde, base umas 3 horas da tarde nós vem. O Rio Xingu, para que todos possam entender, ele fica aproximadamente uns 2,5 km. E esses alimentos a senhora conseguiu como? Isso aí foi um rapaz que tá aqui, que deram pra ele. Aí ele foi e trouxe, porque nós já estamos de plano alugar o lugarzinho lá pra nós, né? Aí nós já guardamos aqui pra nós levar pra lá pra nós comer. Aqui tem algum fogão improvisado? E aqui não tem onde cozinhar, porque nós tá cozinhando na lenha. Aí lenha a gente não arruma mais pra cozinhar, sabe? Aí a gente nem faz mais, porque não arruma lenha. É difícil arrumar 2 pauzinhos pra cozinhar. É a Paulinha. É uma pintinha. É inevitável não perguntar. Está para criar para a senhora de estimação ou para futuramente comer? Estimação mesmo. Ah, que nós criamos, porque os cachorros não estão aqui. Apareceram uns cachorros aqui, nós cuidemos. Tem os nossos cachorros também aqui. A senhora pode nos mostrar como funciona a divisão aqui do hotel? Como... Aqui tem uma rede de pé em pé de manga, é uma divisão de um quarto para cada A senhora um. pode nos mostrar, por favor? Por gentileza. Aqui, só cuida o fio, por favor. Vem pra cá. Ela vai nos mostrar agora, então. Aqui é o meu. Aqui é o meu, aqui é do outro colega, ali é do outro. Aí até lá no final, de pé de manga em pé de manga, cada um é um quarto de alguém. E como faz para administrar este espaço? Não, todo mundo fica sabendo que aquele dali é de fulano de tal e ninguém mexe, pronto. Aí quando chega de tarde já vai trabalhar, ou já vai armar a rede para dormir. E não tem perigo de assalto? O pouco que vocês têm ainda ser levado? Não, às vezes acontece negócio de roubar aqui, acontece, mas só que aqui a gente tá em cima mesmo olhando as coisas para não roubarem. Mas tem. Já roubaram alguma coisa da senhora? A minha roubaram meu documento e uma bolsa. Meu cartão da Bolsa Família, um bocado de coisa. A senhora está sem documentos? Tô. E como vai conseguir emprego? Não, emprego é que nem eu falei, eu não... Emprego jamais agora, é o que eu falei, eu vou trabalhar naquele outro sentido, vender merenda, mas em firma não tem mais como eu trabalhar. E até meu documento foi embora, tudo. E agora, para provar quem é a senhora? Foi na delegacia? Foi no boletim de ocorrência? Eu fui lá, resisti à ocorrência. A senhora está longe da família? Tô, bem longe mesmo. A senhora tem filhos? Tenho 2 filhos, Clécia e Cássio. E eles ficaram? Ficaram. O meu filho tá em São Paulo, em Sorocaba. Trabalhando lá, já é adulto já. E a minha filha ficou em Presidente Dutra. Eles sabem da situação que a senhora está vivendo? Sabe não, e eu nem ligo pra eles pra dizer não, Deus me livre, porque eu tô pior do que eu vim tirar de minha cidade. Olha a minha situação, e eu falar pra meu filho que eu tô nessa situação aqui, é vergonhoso pra mim, eu não digo não. Deus me livre. A senhora não tem contato com eles? Não, ter contato eu tenho, mas só que quando eles perguntam pra mim como é que tá, eu digo que tá bom, sabe? Porque eu não quero que eles saibam não. Que idade eles têm? A Clécia tem 23 anos e o Cássio tem 22 anos. São todos 2 adultos. Bom, e para encerrar então agora este nosso bate-papo, após a gente ver a situação em que essa senhora está vivendo no momento, o que pretendes de hoje em diante? De hoje em diante eu pretendo trabalhar, filha. Trabalhar para mim conseguir meus objetivos, para mim conseguir fazer uma casinha para mim no Maranhão. Vais embora então? Vou, mas não agora. Só quando eu estiver trabalhando, que eu ganhar dinheiro, guardar para me comprar o material para fazer minha casa. Agora eu não vou não adianta eu ir, que eu tô pior do que o que eu vim. Tem dinheiro para voltar? Tenho não. Aqui ninguém tem, filha. Dinheiro para voltar não. Sei não. É difícil, né? Mas assim mesmo, a gente tem que enfrentar a vida do que ela é. Não é não? E estamos aqui nessa. Mas Deus vai ajudar que vai dar tudo certo. Fé em Deus. O que mais maltrata mesmo aqui é a fome, uma precisão que a gente passa aí debaixo desse pé de manga. A fome? É. O que mais maltrata a gente é isso. Eu, pelo menos, é. A senhora está com fome agora? Eu tô. Toda sinceridade, tô. Agora já passou das 2 horas da tarde. O que a senhora comeu hoje? Eu comi aquele pouco de comida que a menina me deu ali. Eu parti pra mim e meu marido. Vai comer quando de novo? Só de noite agora. Arrumar alguma coisa pra comer.
Já pensaste em catar o lixo? Ah, já, a gente pensa tanta coisa. Olha, se a pessoa disser assim pra ti, eu sou uma pessoa que eu tenho 38 anos de idade, mas se a pessoa disser pra ti, disser assim, eu tô me vendo na situação bique de baixo, no que eu tô vivendo, ele dizer assim, se eu achar Billy eu não roubo, ele tá mentindo. Sabia disso? Não é porque a pessoa tem a profissão de roubar, é porque a precisão obriga você roubar. Pegar alguma coisa bem limpa pra você saciar a sua fome. Fome é bicho que dói. Fome é bicho que tem cara de herejo, viu? A fome faz você fazer qualquer loucura. Você encher sua barriga. Olha, aqui a gente sai pedindo um e outro um prato de comida aqui, ninguém acha. Chega um vagabundo, pede, a pessoa dá. Eu mesmo fui ver o teste da agora com 2 pessoas e não consegui. E já chegou um vagabundo, um ladrão, sabe? Chega, pede e dá. Aí ninguém sabe como é as coisas. A senhora acha, então? Eu tô falando a minha verdade. A pessoa que disser que ele tá nessa situação, bem que se ele disser que ele acha fácil pra ele roubar, ele não rouba, ele tá mentindo. Tá mentindo. A senhora roubaria hoje pra comer? Ah, com certeza. Mas eu não mudaria a camisa não, filho. Tô te falando minha verdade. Falando minha verdade. Fome é bicho que dói. Com certeza. Tô falando minha verdade do fundo do meu coração. Não adianta eu mentir pra vocês, né? Obrigada, viu? Nada. Seu depoimento.